Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Salmo capítulo 25, verso 4 ao verso 5. Que este seja um dia de bênção para a tua vida e para a minha vida também. Precisamos a cada dia aguardar nas palavras do nosso Deus, do nosso Salvador. O salmista Davi, ele aqui no Salmo capítulo 25, verso 4 ao verso 5, ele fala: Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. De fato, nós precisamos a cada manhã esperarmos o nosso Deus, crermos que Ele irá nos instruir em todos os seus caminhos, irá moldar a nossa trajetória, abençoar a nossa vida e nós, de fato, iremos alcançar a vitória. Que a mão do Eterno lhe conduza e que seus propósitos se cumpram na nossa vida no decorrer do dia de hoje. Nós temos um compromisso com Deus, um compromisso conosco mesmo de estudarmos um capítulo da Bíblia a cada dia. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 46, o verso 1. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Jacó estava com o seu coração extremamente feliz porque seria o momento que ele iria ao Egito encontrar-se com seu filho querido José. Eu creio que quanta saudade ele tinha de Raquel, sua esposa amada. Mas agora, antes de fechar os seus olhos, Deus estava lhe dando a oportunidade mais uma vez de poder abraçar o seu filho caçula, o seu filho José. Deus tinha honrado o nome de José no Egito. E agora, Jacó e toda a sua família tinham recebido do faraó do Egito carros, os meios de transporte para que ele pudesse subir no carro, levar a sua mobília, a sua mudança e todos os seus pertences, os seus gados, as suas ovelhas, os seus animais lhe acompanhariam por todo o percurso até a chegada no Egito. Mas havia uma preocupação no coração de Jacó. Ele estava deixando a terra prometida. Ele estava na terra de Canaã, a terra que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaque, aos seus pais e a ele também. Ele era o filho da promessa. Jacó estava feliz em poder agora encontrar José, mas ao mesmo tempo havia um temor no seu coração que ele estava deixando a terra que Deus tinha prometido aos seus pais. E Jacó, ele faz uma parada no meio do caminho. A Bíblia nos fala no capítulo 46, o verso 1, que ele para em Berseba. Ali em Berseba, um dia, Abraão também orou ao Senhor e levantou um altar. Em Berseba também, da mesma forma, Isaque. E Jacó entendia que não poderia ser de forma diferente. Ele tinha que saber se de fato era a aprovação de Deus que ele fosse para o Egito. E ali em Berseba, Jacó se curva diante do Senhor com a sua família, com o seu altar, e ele pede a Deus se de fato Deus estava consentindo que ele fosse para o Egito. E a resposta de Deus é grandiosa. Se você estiver com a palavra de Deus aberta nesse momento, você verá. Capítulo 46, o verso 3. Então disse: Eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Deus estava consentindo para que Jacó fosse ao Egito, mas eu quero nesse momento chamar a tua atenção, porque Jacó é extremamente sábio e dependente do seu Deus. Jacó não queria tomar uma decisão na vida sem que primeiramente ele pudesse consultar ao Senhor e saber se Deus de fato estava de acordo com as suas decisões, com a sua iniciativa. Deus lhe dá uma resposta. E Deus fala: você pode ir, não temas, eu estou com você, estarei ao seu lado em toda a sua trajetória. Meu amigo, nessa manhã, eu acredito que cada um de nós precisamos também, antes de tomarmos as nossas decisões, consultarmos ao Senhor. Isso é viver uma vida dependente do Senhor.
Isto é reconhecermos que Deus de fato tem a supremacia sobre a nossa vida, é deixarmos que Ele seja soberano, que Ele seja o Deus que de fato quer ser na nossa trajetória. Olhando para esse exemplo bíblico, eu creio que cada um de nós precisamos seguir os mesmos passos que Jacó um dia tomou na sua vida para vivermos uma vida feliz. Ao ir para o Egito, Jacó estava tomando uma decisão extremamente importante. Mas havia uma felicidade no seu coração, porque ele sabia que o seu Deus estava ao seu lado. Quão feliz é para nós, é para todo ser vivente em saber que nós estamos agradando ao nosso Deus. Nós estamos seguindo os passos que Deus espera que de fato nós possamos tomar na vida. Mas a razão pela qual, e eu entendo nessa manhã, porque Deus permitiu que Jacó fosse para o Egito, Jacó viver ali em Canaã, embora fosse a terra prometida, Jacó estava cercado de nações, onde o povo dele, a família de Jacó, corria o risco de se unir àqueles povos que estavam ao seu redor. E, consequentemente, o plano de Deus em formar uma nação, em unir um povo para que pudesse abençoar toda essa terra, poderia se deparar com tremendas dificuldades, porque os filhos de Jacó poderiam se casar com as filhas daqueles povos que estavam ao redor de Canaã. Indo para o Egito, a visão egípcia era uma visão centralizada. Eles não estavam dispostos a se unir a outros povos. E Deus usou José para que levasse ao seu povo a estar na terra de Gósen. Ficava ao nordeste do Egito. O povo de Deus teria espaço, liberdade para crescer, e ali então Deus estaria com a sua mão sobre o seu povo para que aquela nação saísse dali sólida, forte, crendo no poder de Deus e tendo a oportunidade posteriormente de testemunhar e anunciar as boas novas de salvação. No livro de Gênesis, capítulo 46, o verso 8 ao verso 27, nós encontramos aqui o autor do livro de Gênesis, ele tem uma preocupação em colocar aqui nesse capítulo o nome dos descendentes de Jacó. Que a Bíblia fala que havia em torno de 70 pessoas que descenderam da família de Jacó, que estava entrando na terra do Egito. E veja, a bênção de Deus era tamanha sobre aquele povo. Deus cumpriu com as suas promessas a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque quando aquele povo um dia saiu do Egito, era cerca de 2 milhões de pessoas. Deus os multiplicou de uma forma grandiosa. Deus cumpriu com a sua palavra. Nessa manhã nós precisamos crer na palavra do Senhor, porque Ele é um Deus que honra com a sua palavra, com o seu nome. Ele cumpre a sua aliança. O que nós precisamos fazer a cada dia é crermos e confiarmos nas palavras do nosso Deus. No livro de Gênesis, capítulo 46, o verso 28 ao verso 34, é o momento crucial do capítulo 46. Eu acredito que o coração de José palpitava demais no seu peito. Não era diferente o coração de Jacó. Embora idoso, já cansado, quanto tempo, ansioso, quantos momentos difíceis passou na sua vida, mas agora seria o momento em que ele poderia mais uma vez abraçar o seu filho, José. A Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 46, verso 29. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. É necessário atentar para a postura patriarcal. Jacó, ao chegar ao Egito, ele poderia de fato ter ido se encontrar com José, mas Jacó sabia que ele era o patriarca. Ele sabia que a bênção de Deus estava sobre a sua vida. Não é diferente com José. José, ele poderia ficar no seu palácio, na sua casa, esperando o seu pai ir na sua direção. Mas a Bíblia fala, no capítulo 46, o verso 29, que é José que vai na direção do seu pai. Porque ele reconhecia
a bênção patriarcal, ele sabia que quem de fato era a autoridade naquele encontro. Mesmo sendo o segundo homem mais importante do Egito, José sai da sua casa, vai até a terra de Gósen, se encontra com o seu pai, e eu creio, você pode reviver aqui aquele momento solene, emotivo, onde José se lança ao pescoço do seu pai e ambos choram profundamente. É aquele abraço fraternal de amor que envolvia duas pessoas que tanto se amavam. Mas, meus amigos, nessa manhã, ao terminarmos aqui o capítulo 46 do livro de Gênesis, quero levar a você a pensar do como Deus foi cuidadoso com a família de Jacó. Deus estava preparando um povo para que um dia pudesse receber o Filho de Deus. E aqui nessa terra, esse povo fosse responsável em mostrar ao mundo como essas pessoas poderiam alcançar a salvação. Deus estava preparando, educando uma nação. Detalhadamente, ao abençoar Abraão, e vai de uma forma progressiva, conduzindo o seu povo até o ponto de ter que estar no Egito. E estar no Egito era uma ação providencial de Deus, para que esse povo pudesse estar unido, coeso, juntos, ali fortalecendo o seu povo, para que esse povo, ao sair dali, um testemunho da mão de um Deus poderoso, libertando o seu povo da nação mais poderosa daquele período, para que esse povo pudesse ser os dispenseiros responsáveis em anunciar a toda a terra que Deus é Deus, que Deus um dia voltaria aqui a essa terra para buscar todo aquele que estivesse pronto para se encontrar com Ele. Nessa manhã, quero lembrar você, nós fazemos parte do povo de Abraão, nós somos o Israel espiritual dos dias atuais. Cabe a cada um de nós sermos responsáveis de entendermos qual é a missão e a responsabilidade que recai sobre os nossos ombros. Querido Pai, nessa manhã nós nos colocamos em Tuas mãos. Nós pedimos que Teu Espírito faça parte integrante da nossa vida a cada dia. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.